Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos neste artigo 38 dados do projeto de suas diferentes partes. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima e do livro Ponte Rio-Niterói 50 anos, editado pela concessionária Ecoponte. As principais características técnicas do projeto da ponte e pistas de acesso são: velocidade máxima 120 km/h, distância mínima de visibilidade 135 metros, raio de curvatura mínimo 1.200 metros, comprimento mínimo de curvatura vertical 60 metros, superelevação máxima 6%, declividade máxima em subida mais 2,5%, declividade máxima em descida menos 2,5%, altura máxima sobre ferrovia 6,7 metros, altura mínima sobre rodovia 5,6 metros. A seguir serão apresentados dados do projeto das estruturas de acesso do lado Rio e do lado Niterói. Lado Rio. O acesso do lado Rio de Janeiro, é formado por um conjunto de 5 rampas em conexão com o tráfego de superfície das avenidas Brasil e Região, desembocando no elevado da Avenida Rio de Janeiro. A interligação com a ponte é feita pelo elevado da Avenida Rio de Janeiro, paralelo ao Cais de Minérios, que inicia no final das rampas de acesso sobre a Avenida Brasil e se desenvolve ao longo da Avenida Rio de Janeiro até a Ponta do Caju, onde atinge o trecho inicial da ponte sobre o mar. Tem extensão de 1.600 metros, largura de 26,60 metros e 3 faixas de rolamento para cada sentido, a uma altura de 24,80 metros. Sistema estrutural. O sistema estrutural dominante no acesso rio, rampas e grande parte do elevado é de longarinas pré-fabricadas e protendidas, de altura variável, com transversinas e tabuleiros concretados no lugar. Os vãos sobre o elevado da Avenida Rio de Janeiro são em número de 50. O elevado é constituído em sua maior parte pelo mesmo sistema estrutural das rampas, com 35 vãos iguais, todos com extensão de 32 metros. Nos 15 vãos finais, próximo à Ponta do Caju, sua superestrutura é constituída por caixões longitudinais concretados no lugar e transversinas pré-moldadas. Vão especial com inversão estrutural. No cruzamento das rampas 1 e 2, sobre a confluência das avenidas Brasil e Rio de Janeiro, devido à necessidade de vãos muito extensos, foi adotada uma solução em vigas contínuas sobre 3 apoios,
parcialmente pré-moldados. Infraestrutura. Atendendo às características geológicas do subsolo, foram adotadas fundações diretas ou fundações profundas em estacas metálicas ou tipo Frank, além de tubulões. Os blocos de coroamento das fundações para o elevado e rampas de acesso foram previstos com seção retangular de dimensões variáveis. Mesoestrutura. Os pilares foram projetados em seção vazada, com dimensões externas de 1,20 m por 5,10 m, com parede de 20 centímetros de espessura no sentido longitudinal e 50 centímetros de espessura no sentido transversal. Na parte superior dos pilares foram previstas travessas em concreto protendido. Superestrutura. No acesso da Avenida Rio de Janeiro, a superestrutura foi projetada em dois tipos de pré-moldados. Sistema construtivo utilizado nos 35 vãos iniciais. Longarinas biapoiadas do tipo barriga de peixe. Sistema construtivo utilizado nos 15 vãos finais. Viga caixão unicelular com transversinas intermediárias. Lado Niterói. Os acessos de Niterói constituem-se de 18 rampas que se destinam à interligação da ponte com as vias de acesso à cidade e vice-versa, ou a sua transposição. Esse número elevado de rampas deve-se à exiguidade dos recursos viários de Niterói, com ruas estreitas e em múltiplas direções de tráfego, a captar e a distribuir. Estrutura. Nos trechos em viaduto foram utilizados o mesmo sistema estrutural em vigas pré-moldadas dos acessos do lado do rio. Em consequência dos balanços dos pilares 113 e 114, provocados por interferências existentes naqueles locais, esses tiveram que ser equilibrados com tirantes ancorados na rocha de fundação e apoiados nos blocos de apoio dos pilares. Aterrado. A área fronteiriça ao encontro lá do Niterói foi planejada aterrar e sobre esse maciço construir parte dos acessos e instalar a praça de pedágio. A área era constituída por mangue e bancos de areia. A área foi aterrada com aterro hidráulico. Parte do terreno original teve que ser removido. O aterro hidráulico teve um volume dragado da ordem de 2 milhões de metros cúbicos. Os taludes laterais do aterro hidráulico foram protegidos com enrocamento. Sobre a área aterrada foram construídos acessos, a praça de pedágio e o edifício administrativo para a operação do tráfego da ponte. Ponte sobre o mar. O trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara tem uma extensão total de 9.700 metros. Desse total, cerca de 800 metros estão sobre a ilha do Mocanguê Grande e do Caju e o aterro de Niterói. Nesse trecho, que é o mais importante da obra, o tabuleiro tem 26,60 metros de largura, com 3 pistas em cada sentido de tráfego, e a altura varia de 24,80 metros até 71,5 metros, acima do nível médio do mar. Fundação, mesoestrutura. Nas fundações do trecho sobre a Baía de Guanabara,
foram adotadas duas soluções básicas e uma variante. Primeira, tubulão a ar comprimido nas regiões de solo resistente e a pequena profundidade de até 32 metros. Tubulões com escavação mecânicas na região de maior profundidade de até 68 metros. A solução variante foi o uso de estacas metálicas nas fundações em locais de rocha muito decomposta ou com formação de monte morilonita. A quantidade de tubulões por pilar variou entre 8 do lado da ponta do caju e foram aumentando na medida que aumentava a profundidade do substrato de assentamento. No vão central, a quantidade de tubulões chegou a 40 unidades e nos laterais ao vão central a 19 unidades. A profundidade dos tubulões em água mais rasas foram estimados em 40 metros e no canal de navegação a 70 metros. A mesoestrutura é constituída de blocos de coroamento em concreto armado e pilares vazados de 2 fustes, coroados por blocos de transição para a superestrutura. Para a subestrutura da ponte, foram usadas 2 soluções em concreto e em aço. Em concreto, foram constituídas por 2 vigas caixão contínuas e protendidas, com vãos de 80 metros e rótulas a cada 400 metros ou 480 metros, independentes durante a fase de montagem e consolidadas posteriormente por lajes de ligação e transversinas de apoio. A altura constante do caixão é de 4,70 m. O interior do caixão está projetado para permitir a passagem de instalações hidráulicas, água pluvial, elétricas, sinalização e controle e para inspeção da própria estrutura. A superestrutura foi quase inteiramente projetada e construída em aduelas pré-moldadas. Em aço. A ponte atravessa a região do canal natural de navegação de metros, cada um, e mais 2 outros de 114 metros, onde se situa a transição da estrutura metálica para a estrutura corrente em concreto protendido, através de rótulos. A parte metálica tem uma extensão total de 848 metros. Ilhas. No projeto de localização dos pilares, ao longo do trecho sobre o mar, os de números 123 e 124 ficaram localizados sobre a ilha do Mocanguê Grande. Essa situação obrigou uma mudança estrutural, substituindo os pilares por encontros. Na ilha do Caju, projetou-se do lado do rio o encontro 141 em concreto armado, com as mesmas características estruturais dos encontros da ilha do Mocanguê Grande. Do lado de Niterói, os encontros 142 e A144 na ilha do Caju e do encontro do lado do continente foram constituídos por 4 pilares alinhados de concreto armado. Entre os encontros 141 e 142 foi projetado um trecho de estrada em corte e aterro, em rocha e solo, com volume total da ordem de 18.000 metros cúbicos, e capeados por lajes de concreto armado. O volume de concreto dos 2 encontros totalizou
da ordem de 300 metros cúbicos. Destaque de engenheiros que atuaram no projeto da Ponte Rio-Niterói. Escritório técnico Antônio Alves de Noronha. Engenheiro Hernani Dias. Howard Niels Bergendorf. Engenheiro Hauser. Consórcio Construtor Guanabara. Engenheiro Bruno Contarini. Engenheiro Mário Vilaverde. Superintendente de Projeto e Controle, Engenheiro João Carlos Hartmann. Daremos sequência ao tema, no próximo artigo 39, as atividades de construção da ponte. No caso de dúvida dos assuntos tratados, façam suas perguntas, responderemos com todo o prazer. Deixem seu like.